noite a todos, que a graça e a paz de Cristo Jesus possa estar no seu coração, amém? Bom que você veio aqui essa noite, eu tenho certeza que Deus tem algo preparado para a sua vida. Hoje é um culto de ceia, é um culto de aliança, é o culto onde a igreja se reúne para celebrar a morte e a ressurreição de Jesus. Todos os meses nós estamos aqui, hoje é o nosso, acho que a nossa última ceia do ano, e eu louvo a Deus pela sua vida, você que está aqui para prestar esse culto ao nosso Deus, onde tenho certeza que Deus tem algo preparado para nossas vidas, para os nossos corações, amém? Hoje também nós vamos fazer a apresentação de criança aqui hoje o culto é todo completo, depois da ceia nós vamos celebrar também esse momento onde nós vamos apresentar uma criança para o Senhor, amém? Convido você, as crianças estão dispensadas já para poder ir para a classe, tá? Fique à vontade. Pode liberar aí, irmãos, seus filhos. Duas igrejas aqui, né? Olha lá só a outra igreja subindo lá. Essa é a igreja que vai suceder, né? Amém? Queria abrir a minha Bíblia e queria convidar você a abrir a sua no livro de João, capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4. Vamos ler versículo 23 e 24. Texto bastante conhecido. Obrigado. Amém? Você que veio aqui essa noite, que saiu da sua casa, que veio para receber algo do Senhor, tenho certeza que você não sai daqui hoje vazio. Hoje você vai sair daqui cheio da presença de Deus, amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Essa palavra Deus colocou no meu coração essa semana, e eu queria compartilhar com os amados. E eu gostaria de iniciar a pregação de hoje fazendo, deixa ali o versículo novamente na tela. Eu queria fazer uma observação sobre duas palavras ali nesse versículo 24 e também no versículo 25. Eu queria observar no versículo 24 a palavra espírito e verdade. Anote essa palavra, espírito e verdade. No 24, 23 nós lemos? No 23 também nós vamos encontrar a palavra espírito e verdade. A palavra espírito, ou em espírito e em verdade. A intenção dessa pregação é nos levar a uma reflexão sobre os verdadeiros adoradores, e ao mesmo tempo buscar a compreensão sobre nossa adoração e sobre essa adoração que a igreja dos nossos dias tem oferecido a Deus. Acho que foi uma conversa que nós tivemos no encerramento do Partir do Pão desse ano, né? É encerramento já ou vai ter mais ainda? Não, tá, ainda continua. Teve uma confraternização lá, eu estive participando na casa do nosso irmão presbítero Nelson. Foi uma bênção, uma boa conversa. E a nossa escola bíblica, né, pastor Marcelo? Meus irmãos, a escola bíblica, ela tem 1 hora e um pouquinho de duração. A gente não percebe passar a hora.
Pergunte para quem está vindo. Aí não, eu falar parece que estou fazendo propaganda da igreja, então não tem muito sentido. Mas pergunte a um irmão que está frequentando a escola bíblica como tem sido bênção e como nós temos aprendido nesse lugar. Amém? Pastor Marcelo tem se preparado muito para poder nos ensinar e nós temos aprendido muito aqui nessa casa. Então você venha para casa, tem aula para os jovens, tem aula para as crianças, tem aula para adolescente, tem aula para o seu filho pequeno, a gente prepara um ambiente aqui. Tem café da manhã. Se você quiser também tem massagem, a gente vai colocar uma cadeira de massagem. Tem que fazer tudo pro irmão vir, porque tá difícil, né? Porque, irmão, o que você vai ter que fazer? Eu falei, vai ter que fazer cadeira de massagem, vai ter que fazer alguma coisa. Cutícula, tirar a cutícula do irmão, para ver se... Já faz o cabelo também, traz os barbeiros, aí já faz completo. Vamos pôr uma academia aqui atrás também, né, Marcelo? Como saber se a nossa adoração é genuinamente verdadeira? Você sabe dizer ou não? Se você... Tem muitas pessoas que estão adorando aqui nessa noite. Mas será que a nossa adoração... será que a nossa adoração vamos descobrir através da palavra? A palavra deixa um entendimento que já é a hora de se manifestar os verdadeiros adoradores. E o tema da mensagem de hoje é os verdadeiros adoradores. Tema do versículo. Os verdadeiros adoradores. E ela deixa outro entendimento. Que se existe a menção sobre verdadeiros, é bem possível que exista falsos adoradores. Se não teria intenção nenhuma da palavra falar dos verdadeiros. Chegou a hora dos verdadeiros adoradores se manifestar. Se existe verdadeiros, se faz menção a verdadeiros, é sinal que existe adoradores que não são verdadeiros. E aí vem a pergunta: como saber se a nossa adoração ela é verdadeira? Em primeiro lugar, eu gostaria de iniciar a pregação em cima da primeira palavra observada, nós observamos no texto, que é em espírito. O texto diz que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade. E em primeiro lugar eu quero falar sobre o espírito. Coloca para mim 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Olha o que a Bíblia diz sobre nós. O mesmo Deus, preste atenção bem nessa palavra, que ela é importante para você entender a mensagem de hoje. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O ser humano, ele é uma composição entre espírito, conforme diz a palavra, corpo, ou melhor, espírito, alma e corpo. A intenção sempre é de dentro para fora. Então você, meu irmão, você é composto de espírito, alma e corpo. Vamos lá. O que seria, vamos começar pelo corpo. O que seria o corpo? O corpo é isso que você está vendo aí, essa carcaça que você olha para o espelho e vê no espelho. Formado por 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos do corpo? Visão, audição, tato, paladar e olfato. 5 sentidos do corpo. Isso você aprende na escola. Mas tem alguma coisa que você não vai aprender na escola, você vai aprender aqui. Tem a alma que está entre o corpo e entre o espírito. E a alma, ela é uma tríade. A alma, ela é composta de pensamento, fala do nosso intelecto, é composta das nossas emoções. Então a alma fala de pensamento, emoção e vontade. Isso se compõe uma alma. O que diferencia um homem humano de um animal? O animal, ele não é uma tríade. O animal, ele foi feito como uma alma apenas de vontade
e apenas de emoção. Animal tem emoção. Animal sente fome. Animal, ele sente tristeza. Mas o animal não tem pensamento. O animal não pensa. O animal, ele é irracional porque ele não tem essa tríade, só foi dada ao ser humano. Então, só a alma do ser humano, ela tem capacidade de pensar e de raciocinar. O ser humano, então, ele tem uma alma. A sua alma, ela tem vontade. Então, não é o corpo que tem vontade, é a alma que tem vontade. É a alma que tem sentimento, emoção. E é da alma que tem os pensamentos, a nossa mente e coração. Tem muitas pessoas que confundem um pouco a questão do espírito. Acham até algumas teorias e algumas que são ensinadas que a alma e o espírito são as mesmas coisas, e não são. A Bíblia fala de corpo, alma e espírito. O que seria o espírito? Para você entender o espírito, eu tenho que voltar um pouquinho no começo de tudo, no começo da história. Abrindo lá em Gênesis, quando foi feito o homem, quando Deus formou o homem. Quando Deus fez o homem no jardim, Deus, ele fez um boneco de barro, fez o corpo do homem. E quando ele estava todo formado, diz a palavra que Deus veio e soprou sobre as suas narinas o espírito. E o homem passou então a ser alma vivente. Pode ler lá. Ele soprou o espírito e o homem passou a ser alma vivente. O espírito, para Adão e para Eva na época, foi a vida que Deus coloca sobre Adão e Eva. A vida espiritual. O espírito colocado sobre Adão e Eva. E esse espírito que foi colocado sobre eles é a conexão da semelhança de Deus com o homem. A Bíblia fala que Deus os fez semelhante a ele. Mas no versículo 24, coloca no início para mim. Versículo 24, nós vamos encontrar uma outra observação. Que fala assim, sabe de onde é 24? Do texto inicial? Do texto inicial. João 4, 24, isso. O que diz o título do texto? Deus é? Fale comigo, Deus é? Deus é espírito. Deus não é matéria, Deus não é carne. Então nós não somos parecidos com Deus na nossa carne, porque Deus não é carne. Deus é espírito. E agora nós vamos aprender também que se nós somos espírito, o espírito também tem sentidos. O espírito tem 5 sentidos. A Bíblia fala que Deus ele ouve, que Deus ele vê, que Deus ele sente, que Deus ele cheira, que Deus ele tem, as mãos dele não estão encolhidas. Então se Deus é tudo isso, então o espírito também tem sentido. Mas olhe só que interessante. Quando Deus fala que se comerem daquela árvore certamente morreriam, muitos acham que a nossa morte física é devido a essa sentença que foi dada por Deus. Sim, de alguma forma sim. Mas a sentença maior para o homem não foi uma morte física, foi uma morte espiritual. Fique comigo aí. Uma morte espiritual. Então, isso quer dizer que quando o homem pecou, o seu espírito morreu, no sentido espiritual. E você já viu alguém que morre ter algum sentido? Ter algum tato? Ter algum paladar? Ter alguma coisa, algum sentimento? Então o ser humano, segundo a Bíblia, lá em Romanos, é isso mesmo? Vamos ver se eu acho aqui. O ser humano ele perde esse tato, essa visão espiritual. E na morte não foi carnal, a morte foi espiritual. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e foram separados, destituídos da glória de Deus. Adão e Eva, eles perdem a oportunidade de estar na glória de Deus. Logo, o seu espírito, ele é morto.
ele passa a ter ele será pela sua alma. Já viu aquela pessoa que fala assim: nossa, eu não estou com vontade hoje, pastor, não estou com vontade? É a influência da carne, porque a nossa carne não quer Deus, a nossa carne não quer estar na presença de Deus, a nossa carne quer o pecado, a nossa carne quer as influências do mundo. Por que as pessoas começam a vir na igreja e começam, meu Deus, eu não estou sentindo mais? Porque todo o seu sentimento foi baseado no exterior e não no interior. Essa adoração para Deus é falsa. As pessoas muitas vezes falam assim, elas olha, eu gosto muito daquele louvor, aquele louvor me leva à presença de Deus. Você sabia, meu irmão, que o louvor, a incumbência do louvor não é te levar à presença de Deus? É o contrário. É você levar o louvor à presença de Deus e não trazer a presença de Deus. Porque a presença de Deus, ela não se manifesta de fora para dentro, ela se manifesta de dentro para fora. Quantos estão aqui no nome de Jesus? Então, às vezes nós falamos assim, mas como eu quero fazer uma adoração a Deus, eu estou na igreja e quero fazer uma adoração a Deus, e aí vem, sabe, tem alguns olha como foi deturpado essa questão. Hoje a adoração que é na igreja, vamos adorar. Então a pessoa acha que ela se ficar gritando glória a Deus, se ela ficar gritando aleluia, se ela ficar cantando louvores, esses louvores que mexem com a alma, será que a nossa adoração não tem sido mais emocional, partindo do lado de fora, do que emocional, partindo para o lado de dentro? Precisa ser revisto. Porque a adoração que Deus busca não é a adoração da alma. A adoração que Deus busca é a adoração do Espírito. Porque tem gente que, se ela não estiver com a sua alma bem, ela não vai adorar. Já viu aquela pessoa que chega na igreja, ela vem quebrada, vem quebrantada, pelos motivos externos. Às vezes é uma luta, às vezes é um problema na família, às vezes é uma situação financeira, às vezes e vem para a igreja. E ela é quebrantada na igreja com a palavra, ela é quebrantada com os louvores, ela fica cheia da presença de Deus, ela começa a fazer reflexões, fala assim, olha, eu vou servir a Deus, eu vou mudar a minha vida, o Senhor faz várias promessas. Mas passado um determinado tempo, Deus vem, conserta a vida, ajuda a família, cura a enfermidade, Deus faz uma obra maravilhosa no meio dela, passa-se o tempo, cadê aquela pessoa? Ela sumiu da igreja, porque ela estava simplesmente motivada por situações exteriores que mexeram com a sua alma, provocaram mas não é uma verdadeira adoração. Porque a verdadeira adoração não pode ser do exterior para o interior. É do interior, é do espírito para o corpo e não do corpo para o espírito. Quantos estão aqui no nome de Jesus? Amém? Então quer dizer, pastor, que aí explica por que muita gente cai na frente da igreja, chora que nem um doido e não muda nada. Às vezes a pessoa, ela recebe a palavra, mas recebe apenas na alma e não no espírito. Deixa eu te falar algo. O culto, ele não é emocional. O culto é racional. Eu quero conduzir você, não deixar você triste aqui, porque vai achar, pastor, então, será que a minha adoração, será que a nossa adoração, amados, não tem sido apenas emocional? Será que a nossa vontade não está sendo baseada apenas pela emoção? Por que explica? Você tem vontade, por exemplo, de trabalhar, você tem vontade de ir para a academia, você tem vontade de ir no restaurante, você tem vontade de pegar férias, você tem toda essa vontade é uma vontade humana, carnal. Quando eu falo carnal, não estou falando de pecado, não, irmão. Estou falando da nossa natureza humana. Essa vontade exterior que vem para nós. Você tem vontade de tudo isso. Quando você fala assim, eu não tenho vontade de ir para a igreja. Eu não tenho, o pastor fala tanto da escola bíblica. Eu acordo 4 horas da manhã para mim fazer física, para mim fazer caminhada, para mim correr de bicicleta, para mim fazer qualquer coisa. Mas para ir na igreja, na escola bíblica, mesmo tomando café, mesmo tendo massagem, mesmo tendo tudo que o pastor está falando, eu não tenho vontade. Sabe por que você não tem vontade? Porque infelizmente você é totalmente carnal.
E não estou falando isso por mal, não. Você está agindo pela sua natureza carnal. E esse tipo de adoração Deus não quer. Deus não quer que você venha aqui, vou lá fazer mais uma obrigação. Isso é religiosidade, Deus não quer. Isso não é adoração verdadeira. Eu estava tão cansado, pastor, mas eu fui mesmo assim. Cheguei na igreja, mas fui tão abençoado. Você foi abençoado, mas a sua adoração Deus não recebeu, porque não é verdadeira. A tua adoração é motivada por algo exterior. Você só está aqui porque você está precisando. Aí o diabo tem razão. Fala que aqui tem um bando de interesseiro, que só vem na igreja por causa dos seus interesses, por causa de se sentir bem, por causa de estar legalzão. Hoje eu estou bem, então hoje eu vou. Hoje não amanheci bem, hoje eu não vou. Totalmente emocional. Adoração emocional. Adoração que Deus não recebe. Que adoração que Deus não se agrada. Quantos estão aqui no nome de Jesus? Não fique triste comigo, irmão. Hoje nós olhamos para uma igreja totalmente humanista, olhando para si e não para Deus. E o Espírito está pedindo nessa noite, Deus falando, está na hora dos verdadeiros adoradores adorarem o Pai em espírito. Não é na alma, não é na carne, não é na sua vontade. Porque quando você entende isso, quando o teu espírito fala mais alto, quando a vontade do espírito fala mais alto, a tua alma responde à vontade do espírito e você sacrifica a vontade sua, pessoal. Quando Deus fala no seu espírito e o seu espírito testifica com ele que você é filho dele, logo o teu espírito não vai precisar ninguém falar, vai para a igreja, vem para a oração, vem para a escola bíblica, você vai estar querendo, você vai querer estar presente, porque a vontade soberana de Deus vai estar sobre a sua vida. Amém ou não amém? Não vai precisar o pastor ficar pegando teu pé. Não vai precisar ninguém falar, não vai precisar falar assim, hoje eu não vou para a igreja, hoje eu estou cansado. Quantos que falam assim? Vamos ser sinceros. Hoje eu não estou bem, hoje eu estou cansado. Mas os compromissos seus, físicos e carnais, você não perde para nada. E não cabe aqui, não é crítica para você, irmão, porque eu estou falando de algo que é normal na vida do ser humano. Eu não estou pregando aqui para te crucificar, para falar que você está errado, que você não busca. Não, isso é para mim, é para você entender que existe uma adoração falsa, que nós achamos que estamos adorando. Nós saímos da nossa casa falando, eu vou para a igreja hoje, mas eu não estou afim, hoje não conte comigo, eu estou quebrado, trabalhei muito, estou cansado, eu vou para a igreja. Isso é uma obrigação, não faça isso. Você está estragando o teu sono direito para vir aqui para dar uma adoração que Deus não vai receber. Simplesmente assim. Porque Deus está buscando adoradores em espírito e não da carne, e não da própria emoção. Sabe uma outra adoração da emoção? Essa adoração que nós estamos vendo aí. O pessoal, todo mundo chorando. Canta um louvor aí, tem fogo, todo mundo incendeia e canta. Eu fico vendo essas redes sociais e o povo pulando, aleluia, glória a Deus. Tudo fogo da alma. Porque para mim, se é fogo do Espírito purifica, o fogo do Espírito transforma, o fogo do Espírito leva a pessoa até Deus e a pessoa quer mudar de vida. Se a pessoa pula, ela cai no chão, ela chora, ela baba, ela faz qualquer coisa, ela fala em línguas, mas ela não muda nada na sua história, nada na sua vida. Sabe o que ela é? É um adorador emocional. Apenas isso. Mas que errado tem nisso? Não tem nada de errado. Eu não estou criticando que se você quer adorar da alma, só que essa adoração, meu irmão, Deus não recebe. Essa adoração só te faz bem, ela não serve para Deus. Porque Deus não busca adorador da alma, Deus busca adorador do Espírito. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito. Deus te deu um Espírito novo. Se você ainda não tem esse Espírito novo, então está na hora de você nascer de novo. Não mais da carne, mas do Espírito, da água e do Espírito. O novo nascimento só produz o desejo de um espírito renovado que busque a Deus. Sabe, pastor? Quando você adora no Espírito, a sua visão espiritual é aberta, você vê o céu aberto.
Quando você adora no Espírito, seus ouvidos espiritual, você começa a ouvir a voz de Deus. Quando você adora no Espírito, você começa a querer pegar as coisas espirituais, a poder nas suas mãos. Quando você adora no Espírito, sabe, a Bíblia diz que quando nosso louvor é espiritual, não um louvor carnal e emocional, mas quando a adoração é espiritual, sabe o que acontece? Começa a subir uma fumaça no céu e o Senhor começa a receber como um cheiro suave. Aí a nossa oferta tem sentido. Aí a nossa mão levantada tem sentido. Aí o nosso louvor tem sentido. Eu lamento dizer, irmão, se a sua adoração é apenas emocional e carnal, está na hora de você nascer de novo. Porque só um espírito reto e renovado é capaz de adorar um Deus. Amém? Eu sei que hoje eu queria ficar pregando, mas não dá. Hoje temos horário aqui para... Eu gostaria que você levantasse as suas duas mãos para o céu, mas eu não terminei a mensagem não. Quem sabe eu estou ainda na metade, mas eu vou tentar ser mais rápido. Erga suas mãos ao céu, meu irmão. Não no sentido de uma atitude carnal, mas uma atitude espiritual. Quando a gente fala assim, seja espiritual, não é no sentido de você julgar a sua permanência aqui. Quem sou eu para julgar você, irmão? Eu estou aqui como um atalaia só como um profeta. Erga suas mãos e adore um pouquinho o Senhor. Aleluia. Talvez você não solte uma palavra da sua boca, mas adore o Senhor, porque o Espírito conhece as intenções do coração. Oh, aleluia, é o Espírito que testifica que nós somos filhos de Deus. Coisa linda, coisa maravilhosa. Erga suas mãos por um momento. Adore ao Pai, batendo palmas calorosas a Ele, amém? Ele fala, segunda observação do texto é espírito, em espírito, e ele fala e em verdade. Verdadeira adoração em espírito e em verdade. Qual é a motivação da nossa adoração? Qual é a motivação da adoração de hoje? Esses adoradores de hoje são motivados pelo espírito, pela emoção, pela carne. Nós aprendemos aqui que tem que ser pelo espírito. Mas não pode ser só pelo espírito, tem que ser também em verdade. E qual a diferença entre algo verdadeiro e algo falso? Sabe, irmãos, o verdadeiro, ele tem alguma coisa que o falso não tem. O falso pode ser até parecido, mas o falso não tem essência. Coloca uma flor sem ser natural aqui e cheira ela para ver se tem essência. Pode ser até bonito, mas não é verdadeiro. Essa é uma diferença que existe na adoração de muita gente. Será que se Deus fazer assim, olha, Ele vai encontrar verdade dentro de nós? Será que é verdadeiro quando eu choro? Será que é verdadeiro quando eu pulo? Talvez seja só. Se Deus cheirar, será que Ele vai sentir alguma coisa? Hein? Existe uma diferença entre o verdadeiro e o falso. Às vezes existem cópias, mas cópias tão mal feitas que qualquer um percebe, pastor Marcelo, que é cópia. Você vê quando a gente fala sempre, nossa, você olha para algumas pessoas, você vê que é pura cópia. Sabe o que é cópia? Quem trabalha aí, antigamente tinha agora acho que nem faz mais aquelas cópias, né, você colocava lá o Xerox, né? Ainda tem, né? Você colocava lá o original e tirava cópias. E a cópia, o chinês é bom de fazer cópia, né? Será que a igreja de hoje do Brasil não é uma igreja chinesa, não? Será que aqui tem verdade ou tem só cópia do verdade? É o que eu pergunto a vocês. Porque não basta ser no espírito, tem que ser verdadeiro, tem que ser em verdade.
Só que tem algo que eu vou falar para os irmãos. A cópia, ela facilmente você reconhece. Qualquer um vê que é cópia. Você vê lá 4 listas, você fala assim, não é Adidas. Aí você vê escrito lá, Bolex, não é um Rolex. Aí você vai ver lá, não, é uma cópia. A cópia geralmente, ela é... o camarada não tem o cuidado, pastor Marcelo, da cópia. Ele tá... deixa eu falar algo aqui. Que tem muita igreja que os pastores... a cópia está sendo tão mal feita que os pastores olham para a cara do povo e falam assim, tudo tonto, olha, dá uma olhada na cara desse povo tonto, não conhece a Bíblia, não conhece nada, mete cópia neles. E aí o povão vai, adorador de cópia, e vai copiando o que esses imbecis estão produzindo no altar. E infelizmente nós vemos um monte de cópia de falsos adoradores, porque não são verdadeiros. Mas olha o perigo, e preste atenção em mim, irmãos, por favor. Existem algumas réplicas, e eu tenho até uma pregação sobre réplicas e cópias, que eu não vou querer utilizar ela aqui, só vou pegar um trecho. Existem algumas réplicas que são tão parecidas com o original, que você não é capaz de saber se é original ou não. Pastor Marcelo, o verdadeiro, ele tem uma coisa que se chama originalidade. Não tem só essência, ele tem originalidade. Ele tem algo que foi feito, formado, pastor. E quando você pega uma réplica bem feita, só um especialista para saber se aquilo é verdadeiro ou falso. Será, irmão, que a minha adoração e a sua, ela é tão parecida com a verdadeira, é tão réplica da verdadeira que... Será que Deus, que é o verdadeiro especialista, quando Ele bater o olho no meu coração e no seu coração, Ele vai encontrar originalidade? Você quer Ele vai encontrar verdade em tudo isso? Por isso a Bíblia fala assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Porque não é eu que julgo, eu olho a aparência, mas Ele conhece o coração. Ele conhece o coração. Tem que ser em verdade. Tem que ser em essência. Tem que ser em originalidade. Sabe o que diz João 17, é que eu quero ir para o final da minha mensagem, para a gente produzir aqui a ceia. João 17 diz assim, santifica-os na verdade. O que é a verdade, irmão? A tua palavra é a verdade. Eu não quero deixar ninguém triste aqui. Mas a verdadeira adoração não é promovida pelo louvor. Não é promovida pelo louvor. A verdadeira adoração é promovida pela palavra da verdade. Sabe o que nos leva, irmãos, o que fala no nosso espírito? É que a palavra tem que produzir em mim a verdade, e essa verdade vai transferir para a minha alma o desejo e a vontade de Deus, e aí o meu corpo vai refletir a alegria do Espírito, e aí vai se manifestar a adoração verdadeira. Pastor, eu não concordo. Então vamos para a palavra. Você não concorda, vamos para a Bíblia. O problema é se eu não conhecer a Bíblia. Neemias capítulo 8, vamos ler. Coloca Neemias capítulo 8. Vamos ler os versículos. Começa no primeiro versículo. Vamos ler até o 8 versículos. Em chegando o 7º mês, presta atenção nessa leitura. E estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, pediram a ele que trouxesse o livro da lei de Moisés. Sabe o que era esse livro da lei de Moisés? É o que você carrega no teu colo aí, meu irmão, no teu celular. O livro da lei de Moisés não era a harpa, não era a guitarra, não era o violão, não era o chifre do boi, não era nada disso. O livro da lei é a palavra. Diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse um livro de Moisés, o Senhor tinha prescrito a Israel. Versículo 3,
É 2 ou 3? Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Amém ou não amém? Até aqui vocês estão entendendo. Estou falando com um grupo racional aqui. Todos que era para criança, quer dizer, criança, bebezinho não estava ali, mas criança que entendia estava ali, adolescente estava ali. Todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês, era dia de ceia. E leu no livro, diante da praça que está fronteira à porta das águas. Desde a alva, desde a manhã até o meio-dia. Irmão, você fica no culto meia hora de palavra, você já está querendo ir embora, você já está dormindo no banco, você já está cansado, você já está dizendo, pastor, para. Mas eles estavam ali em pé, não tinha cadeirinha para sentar não, amados. Estavam na praça, em pé, e ficaram ali meio-dia. Escute isso aí, ó. Perante os homens e mulheres. E eis que pediam, e eis que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao quê? Ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estava em pé junto a ele. À sua direita estavam alguns homens ali, alguns daqueles que Samuel, pastor Marcelo, estava todo mundo lá, estava o pessoal lá, pastor Sandro. Pula isso aí. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém. Olha só o que aconteceu, irmão, depois da palavra. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Escute isso, não foi um movimento emocional que fez aqueles homens dobrarem o joelho, o rosto em terra. Foi a palavra de Deus sendo falada, sendo ministrada àqueles corações. Eles entenderam, e quando entenderam, viram o tamanho dos seus erros, das suas misérias, e eles começaram a adorar o Senhor com o rosto em terra. Eles começaram a chorar. Olha só o próximo versículo. E Jesus... Está Neemias aí? E Jesus, Bana, é Jesus mesmo? Jesus. É que é visão de perto, de longe já não enxerga muito. E Jesuá, e vários homens da lei ensinavam o povo, e o povo estava no seu lugar. Vai lá. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações da maneira que entendesse o que lia. Palavra. Mais um. Neemias, que era do governador, e Esdras, sacerdote, o escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não planteeis. Parem de chorar, não fique chorando, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Não é para vocês chorarem. Olha o que diz o versículo 10. Disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais. Sabe por quê? Aqui tem uma revelação maravilhosa. Porque a alegria do Senhor, ela é a vossa força. Amém? Meu irmão, se você entendesse a quem você pede água, você não ficava pedindo água para tomar sede, para ter sede de novo, não. Você pediria água e ela viria água de dentro, para saciar a tua sede para sempre. Essa é a palavra que o Senhor está dizendo. Sabe o que está faltando para a igreja do Brasil? A igreja do Brasil está precisando de um avivamento, de acordar, está precisando despertar. E ela não vai... Que me perdoe os apóstolos, o pessoal que está vindo dos Estados Unidos, o pessoal que está vindo aí com a unção do fogo. Que me perdoe esses irmãos. Não virá através dessas movimentações, desses movimentos, dessas coisas que estão acontecendo aí. Virá um avivamento através da palavra de Deus. A palavra de Deus, só ela é capaz de avivar o homem. O que é avivar? É trazer vida novamente àquilo que estava morto. Se você crê nisso, meu irmão, se você acredita nessa palavra, levante as suas mãos, adore o Senhor, bata palmas a Ele e glorifique o nome dele. Queria ficar aqui mais um tempo, né? Mas acho que chegou.
Deus está presente no seu templo. E o Senhor está procurando verdadeiros adoradores aqui nessa noite. E o Senhor vai começar a encontrar verdadeiros adoradores. Deixa eu falar algo para os irmãos não ficarem tristes comigo. Meu irmão, eu acredito muito na manifestação do Espírito Santo. Vai parecer que o pastor não acredita, eu acredito sim. E acredito tanto que eu não vejo a hora de haver um avivamento dentro dessa igreja. Sexta-feira aqui foi um movimento desse. Os irmãos, quarta-feira foi uma benção culto. Sexta-feira foi outra benção culto. Está perdendo quem não está vindo, claro. Mas eu estava orando na minha sala. E quando eu ouvi a voz do Espírito Santo falando aqui no meio da igreja, ouvi a palavra aqui pregado pela pastora, depois houve uma manifestação aqui de Deus. Nós ficamos todos aqui embebecidos pelo poder de Deus. Eu acredito no poder de Deus, e eu acredito na adoração verdadeira. E a adoração verdadeira não vem de fora, ela vem de dentro. E o Senhor quer avivar o seu coração, para você começar a avivar também a sua vida, a sua casa, o lugar, a tua igreja. E quando você falar em línguas, não vai ser da boca para fora, vai ser do espírito para o seu corpo. Amém? Você não vai precisar ficar chorando, meu irmão. Você vai começar a ficar alegre. Alegre-se, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Sabe o que Isaías está dizendo? Alegra-te o teu Deus, e Ele concederá o desejo do teu coração. Amém? Você está na casa do Senhor. Seja um adorador verdadeiro. Um adorador não da carne para a alma. Um adorador do Espírito para a alma, que vai fazer a vontade sua mudar. Vai fazer sua vontade mudar. Sabe o que acontece quando você deixa o teu homem espiritual ser movimentado nas tuas emoções? Sabe o que acontece? Troca a vontade. Você não tem mais vontade de pecar. Você tem vontade de adorar. Você tem vontade de estar perto de Deus. Você tem vontade de estar na casa do Senhor. Você tem vontade de partir o pão. Você tem vontade de ir num apacentar, de ir num culto no lar. Você não quer ficar mais na sua casa. Você não quer ficar assistindo essas porcarias que fica passando na televisão. Você não quer ficar mais na internet só vendo bobagens. Você não quer ficar mais sendo influenciado por esses influenciadores de Araque, esses pastores que estão só influenciando você para o mal. Não. Você vai querer estar na casa de Deus, aprendendo no seu santo templo, aprendendo na sua casa, comendo o verdadeiro alimento, saciando a sua alma sedenta, adorando a Deus em espírito e em verdade. Aí você vai se tornar, sabe o que, meu irmão? Um verdadeiro adorador. Curva sua cabeça, feche seus olhos.